Na sessão de hoje vamos, essencialmente, fazer uma leitura crítica daquilo que é o atual sistema mediático. Isto é, vamos fazer um desenho daquilo que constitui, por um lado, o funcionamento dos meios de comunicação social, em particular no chamado mundo ocidental industrializado e, ainda mais particularmente, no caso português. Faremos também uma distinção entre aquilo que são as várias escolas e os vários modelos de organização desses sistemas mediáticos, percebendo que eles não são todos idênticos, não funcionam todos da mesma maneira, têm, dependendo daquele que é o regime político, dependendo da situação geográfica, dependendo daquilo que são as características socioeconómicas, diferenças que convém ter em conta quando nós falamos do sistema de comunicação social. Vamos, em particular, dar atenção a um determinado modelo desse sistema de comunicação, que é o modelo de comunicação de massas, e que, de resto, como o nome da disciplina indica, constitui o cerne do modelo em que nós vamos tentar analisar aquilo que são as representações da violência e do crime no interior desse mesmo sistema mediático. E, portanto, faremos também aquilo que é uma análise desse modelo comunicativo, aquilo que os teóricos chamam um paradigma comunicativo. Um paradigma, que é um nome, uma palavra, uma expressão que nós vamos utilizar várias vezes, é essencialmente um modelo organizador de pensamento, de ideias e também de práticas, de procedimentos e de rotinas. Quem melhor dá uma definição de paradigma é um autor francês chamado Edgar Morin, que, num livro intitulado Pour sortir du XXe siècle, que está traduzido em português com o título Para sair do século XX, não é um livro particularmente relevante para vocês, mas é o autor que melhor dá essa definição de paradigma tal qual os teóricos da comunicação o assumem. E a definição que o Edgar Morin dá é que um paradigma é um conjunto de ligações, distinções e oposições entre noções mestras fundamentais que controlam o pensamento, isto é, a construção de teorias e a produção de discursos. Essencialmente, o paradigma é, portanto, uma base fundamental de organização de ideias. E, quando nós falamos de comunicação, e quando falamos de paradigma comunicativo, aquilo que tentaremos compreender é como é que, num determinado momento histórico, o sistema comunicativo funciona em termos predominantes. E aquilo a que daremos atenção no âmbito desta disciplina é ao paradigma da massificação, ao paradigma em que uma mesma mensagem se destina a largas audiências. Esse modelo da massificação inicia-se com o aparecimento da rádio, ou melhor, das emissões regulares de rádio, que começam a acontecer por volta dos anos 20 do século passado. A rádio constitui-se e afirma-se muito rapidamente como o grande meio de comunicação de massas. Não era preciso saber ler nem escrever para ouvir as suas emissões. Tinham uma capacidade de difusão das mensagens extremamente rápida e eficaz, o que fez com que, quando chegamos aos anos 30, a rádio seja já um instrumento primordial e privilegiado para, no interior de uma determinada sociedade, fazer passar determinadas mensagens. O meio de comunicação que depois se vai afirmar por excelência como um meio de comunicação de massas é a televisão. A televisão, enquanto tecnologia, começa a dar os primeiros passos nos anos 20, 30, mas é apenas depois da Segunda Guerra Mundial, que, como sabem, terminou em 1945, que começam a surgir as emissões regulares. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, a partir de 1946, 47, 48, começam todos esses países a ter emissões regulares de televisão. Portugal chega um pouco mais tarde, só em 1957, mas, tal como nos outros países, assimila a televisão como um meio com uma enorme capacidade para dispersar mensagens, quer de entretenimento, quer também de informação. Vamos, pela mão de dois autores, Daniel Heilin e Paolo Mancini, ver que este sistema de comunicação de massas, na verdade, não é unívoco e não é homogéneo. Tem distinções de acordo com aquilo que são as particularidades de cada país, de cada região do globo e também até de regimes políticos, de sistemas económicos, etc. Aquilo que procuraremos aqui entender é como é que o sistema de comunicação social de massas se organizou em termos funcionais, sobretudo a partir dos anos 70 ou 80, cuja herança nós, neste momento, ainda temos como muito próxima. Porque, na verdade, apesar de estarmos agora numa mudança de paradigma comunicativo, ainda funcionamos em grande parte naquilo a que se chama o paradigma da massificação.
Nesse paradigma da massificação, imprensa, rádio, televisão são os três grandes protagonistas daquilo que é o modelo organizador dessa mesma comunicação. E funcionam do ponto de vista da difusão das suas mensagens num modelo que é bastante articulado e que é até, de alguma maneira, complementar entre si. Por exemplo, em termos informativos, as pessoas habituaram-se a saber através da rádio, o instrumento mais rápido de difusão das mensagens. Depois veem através da televisão, que sobretudo por causa da imagem se tornou visualmente um instrumento poderoso de assimilação de conteúdos comunicacionais. E depois tentam compreender no dia seguinte, quando compram um jornal, ou no final da semana, quando consultam uma revista ou um semanário, para entender não apenas aquilo que foi, mas também as consequências e as causas dos diferentes eventos, acontecimentos, situações, etc. Nesta aula falaremos também daquilo que foi o impacto das tecnologias digitais neste mesmo sistema comunicativo, na medida em que, a partir de meados dos anos 90, sobretudo por causa da internet, que é o rosto mais visível dessa mudança de paradigma comunicativo, começam a interferir no interior do sistema comunicacional, alterando até o próprio papel que os meios tradicionais tinham no funcionamento desse sistema comunicativo. A imprensa, rádio e televisão, por causa do impacto dessas tecnologias digitais, reformularam o seu papel e passaram também a estabelecer com os seus utilizadores uma relação diferenciada no momento em que essa revolução tecnológica digital começa a ter impacto. Focando-nos naquilo que será a matéria essencial desta disciplina, veremos como é que estes meios de comunicação social, nesta complementaridade, se procuram ajustar em termos de representatividade, ou em termos daquilo a que se chama a narrativa, às várias audiências e às várias tipologias de utilizadores que eles têm. E veremos que a representação mediática das diferentes situações, por exemplo, o crime, por exemplo, a violência, dependem em grande parte daquilo que é o posicionamento que cada um desses meios de comunicação social procura ter perante essas mesmas audiências. Verificaremos também que este sistema mediático de tipologia massificada tem por grande objetivo atingir largas audiências na medida em que se sustenta através de um modelo de negócio preferencial que é o modelo da publicidade. E a publicidade acaba por criar constrangimentos e criar também estruturas organizativas muito próprias e muito específicas para aquilo que é a composição dos conteúdos mediáticos que são transmitidos, quer do ponto de vista do entretenimento, quer do ponto de vista da informação, sabendo que entretenimento e informação, em alguns aspectos, nomeadamente nos chamados meios de comunicação audiovisual, acabam por se unir, criando um conceito de que falaremos também hoje, que é o conceito do infoentretenimento. O infoentretenimento, como veremos, e depois isso já é a ponte para a matéria da aula seguinte, constitui uma das alavancas fundamentais para uma certa tipologia de sensacionalização da informação, por via dessa necessidade de atração das audiências, que acabará por formatar, em parte essencial, aquilo que é a tal representação das matérias ligadas à criminalidade e à violência, fazendo uma separação também entre dois grandes tipos de meios de comunicação social: os meios de comunicação de referência e os meios de comunicação populares, que quer em termos de informação, quer em termos de entretenimento, procuram cada vez mais fazer uma separação e uma distanciação naquilo que é o formato, a forma através da qual apresentam a sua informação e apresentam os seus conteúdos, mesmo que, do ponto de vista do entretenimento, sirvam também para fazer uma perspectiva, dar uma perspectiva daquilo que está a acontecer à volta das pessoas. Veremos também aquelas que são algumas obras de referência para compreender este processo, e falaremos de três em particular. Uma obra de Dennis McQuail, Teoria da Comunicação de Massas, onde ele faz um retrato exatamente daquilo que é a organização do sistema de comunicação.
Depois, uma obra de um autor alemão chamado Jürgen Habermas, Mudança Estrutural da Esfera Pública, onde ele fala de um conceito essencial da organização do sistema mediático, que é o conceito de opinião pública. E, finalmente, uma obra de um autor norte-americano chamado Nicholas Negroponte, a obra chama-se Ser Digital, onde ele fala um pouco do impacto que essas tecnologias tiveram no interior do tal sistema de comunicação de massas, reorganizando aquilo que é o processo definidor desse mesmo modelo organizativo da informação e do entretenimento.